Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A Percepção Inocente. Seção 5. Além da percepção. Eu tenho dito que as capacidades que você possui são apenas sombras da sua real força e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Olha que interessante isso. Então, nós usamos as nossas capacidades de forma limitadíssima, porque as capacidades que a gente acha que tem aqui nessa vida humana são sombras da nossa real força. Então, podemos sim muito mais do que a gente imagina. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento realizado pela união da minha vontade com a vontade do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas de nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando faz alguma coisa, faz a partir de um senso específico de falta ou de necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade. Generalizabilidade é uma palavra até que não existe aqui em português. É tanto que está com asterisco. Então, qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando faz alguma coisa para preencher uma falta percebida, está implicando tacitamente que acredita na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamentos engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Então, imaginar não é criar. E fazer, o fazer aqui está sempre vinculado a algo relacionado ao ego. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a sua criação real e o que tem feito de você mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para você conhecer qualquer coisa. Tamanha, né, a confusão entre o que a criação real e o que a gente faz, que é o nosso fazer, aquilo que é uma criação distorcida, né? O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que você não é. A gente não é estável. No entanto, você é perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Ou seja, somente na nossa essência, na nossa conexão com a nossa verdade absoluta, com aquilo que a gente é que a gente é perfeitamente estável. Nesse sentido, quando o seu comportamento é instável, está discordando da ideia de Deus com respeito à sua criação. Você pode fazer isso se assim escolher, mas dificilmente quereria fazê-lo se estivesse em sua mentalidade certa. A questão fundamental que te pergunta continuamente não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a você mesmo de forma adequada. Continua perguntando o que é. A gente continua se perguntando, né, inconscientemente, intrinsecamente, o que a gente é, o que a gente veio fazer aqui, né? Mas isso implica que a resposta não só é uma resposta que conhece, mas também que depende de você supri-la. A gente acha que a gente que sabe a resposta do que a gente é, que a gente pensa que a gente é só um ser humano, né? Entretanto, não pode perceber a ti mesmo corretamente. Não tem nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção, porque a imagem nos traz a ideia de forma, de alguma coisa com alguma forma aqui manifestada.
Então, tudo que é referente à imagem é relativo à percepção e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a sua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Então, sempre que a gente fala em mudar a imagem, em coisas aparentes, mesmo a nossa própria imagem, a gente está reconhecendo, dando poder para a percepção, para esse mundo de percepção que é do próprio ego. Conhecer, por outro lado, não está aberto à interpretação. Pode tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque se refere à percepção do significado. Sempre que a gente tentar interpretar alguma coisa através do ego, a gente vai cair novamente na percepção. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerar a você mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. Então é aquela dualidade, aquelas duas sensações, né? Que a gente uma hora se percebe como separado realmente de tudo e de todos, e em outros momentos a gente se percebe, mesmo que levemente, que somos uma só consciência, né? Uma só essência. Então a gente fica nessas sensações que causam um certo conflito internamente. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a sua confusão geral. Sua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece, quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. Então, a nossa mente é muito habilidosa, muito engenhosa, a mente do ego, em ocasionar esses conflitos aqui. E a gente fica numa tentativa inútil de escapar desse impasse. Estamos unidos ou não? Estamos separados ou não? A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. A gente sabe que é e pronto. Quando a gente já está nessa mentalidade certa, né? A gente entende, não tem nada separado, tudo acontece por um motivo, tudo tem um propósito de ser. Tudo acontece exatamente como precisa acontecer. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas você está livre da necessidade de te engajar nele quando está disposto a abandoná-lo. Então ele trouxe aqui uma analogia, né, ao pensamento engenhoso e ao conhecimento verdadeiro, porque tem aquela frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse aqui: o pensamento engenhoso, ou seja, essa criação do ego, não é a verdade que te libertará. Mas a gente está livre, né, para essa necessidade de acreditar nesse pensamento engenhoso e também se a gente estiver disposto a abandoná-lo. A oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres, mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. Isso aqui ele traz quando a gente perdoou a nós mesmos, perdoou ao mundo, perdoou todos os seres que estão envolvidos na nossa vida, de alguma forma, né? Porque o perdão é o caminho aqui que traz essa liberação para curas e para entendimentos mais elevados. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possui. Ao eleger a percepção no lugar do conhecimento, você se colocou em uma posição na qual só poderia parecer-se com o seu pai, percebendo milagrosamente. Você perdeu o conhecimento de que tu, em ti mesmo, é um milagre de Deus.
A criação é a sua fonte e a sua única função real. A declaração Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. Então, ele falou que imagem, essa imagem e semelhança é o quê? O mesmo poder criador. Por quê? Porque a imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança, a qualidade do que é semelhante. Esse poder de criar, estamos criando através do nosso pensamento o tempo inteiro. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Então, aqui mais e menos estão entre aspas, né? A percepção, ela sempre invoca alguns níveis, né? Tipo assim, isso é mais, isso é menos, isso é melhor ou pior. Em todos os níveis envolve seletividade. Então, a percepção está sempre selecionando o tempo inteiro. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. Então, sempre que a gente está na percepção, a gente está selecionando algo. E para selecionar, eu tenho que julgar aquilo como isso eu aceito, isso eu não aceito, isso é bom, isso é ruim. Sempre é um processo de seleção e também intrinsecamente de julgamento. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos nem nada além da perfeita igualdade? É uma pergunta que ele nos traz, né? A percepção vem a ser impossível e também o julgamento. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira e conhecer qualquer uma de suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. Então, o conhecimento é sempre da totalidade, do todo. O conhecimento é totalmente uno e não tem partes separadas. Você, que realmente é um com ele, não precisa senão conhecer a ti mesmo, e o seu conhecimento está completo. Então, mais uma vez, trazendo aquilo que a gente deve saber conhecer a nossa real natureza, e a gente conhecendo quem a gente não duvida, a gente já está no conhecimento, porque aí a gente sai desse olhar da separação. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. Nós somos esse milagre de Deus aqui. Então, quando a gente reconhece que a gente mesmo é um milagre de Deus, a gente conhece a Deus também. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária, porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O fato de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos. Olha que lindo! Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Então, sempre que a gente estiver percebendo o mundo e não tendo esse real conhecimento que já é latente em cada um de nós ainda vamos precisar da oração, sim. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. A percepção se baseia em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe
seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. A comunhão, que é a unidade, essa integração de todos nós, uns com os outros e com o nosso Criador. Deus e o seu milagre são inseparáveis. E seu aqui, seu milagre, está com letra maiúscula, ou seja, nós e ele somos inseparáveis. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não perceba a você mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que você está perfeitamente claro. Então, no meu entendimento aqui, nós somos todos pensamentos na mente de Deus, unificados, unidos nesse amor do Pai. Só precisamos reconhecer a verdade da nossa existência nele o tempo inteiro. Fim da leitura do livro-texto.